A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e preparados para a última aula deste módulo. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de falarmos da sua palavra, pelo seu Santo Espírito que habita dentro de nós. Sim, Senhor, que a gente consiga ter ele aflorado, como foi falado nessas 3 primeiras aulas e falaremos hoje novamente. Nos ensina, Pai, como também citado nas aulas anteriores, nos ensina com o Teu Espírito Santo, que a gente consiga fazer tudo aquilo que Te agrade, limpa nossas mentes, corações, de tudo aquilo que não Te pertence, que a gente consiga absorver esse conteúdo de maneira completa, e não só absorver, mas como ser usado por Ti, Senhor, sim, e resplandecer tudo isso que a gente vai aprender, onde a gente pisar a planta dos pés, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nosso terceiro tema da escola desse ano de 2026, Espírito Santo. Glória a Deus. Hoje aqui nós temos a última aula desse módulo, a 4ª aula deste módulo. O versículo base deste módulo, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o que o Espírito Santo atesta em nós, que realmente tem valor. Não que um prato de comida, uma roupa, um celular novo não tenha valor, isso tem valor, mas o que tem maior valor é realmente aquilo que o dinheiro não pode comprar e só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Justiça, paz e alegria nele, no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, aqui as 4 aulas, as 3 primeiras foram quem é o Espírito Santo, falamos, quem não assistiu, assista. Aula 2, transformação. Aula 3, edificação e capacitação. Falamos, na aula passada. E hoje, na última aula, falaremos sobre plenitude. Plenitude no Espírito Santo de Deus. Plenitude, o estágio máximo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A gente lê a Bíblia e fica muitas vezes se perguntando como aconteciam aquelas maravilhas quando os discípulos chegavam, impunham as mãos, as pessoas passavam na sombra e eram curadas. Plenitude no Espírito Santo. Entre aspas, fazer o uso completo, da maneira perfeita do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso não é lindo? Muitas vezes aos nossos olhos humanos a gente lê essas coisas, fala a verdade, quando você e eu lemos a Bíblia, a gente muitas vezes acha lindo, dá glória a Deus, mas a gente acha isso muito difícil, uma situação difícil de acontecer pelas nossas mãos muitas vezes. Nossa, realmente era extraordinário, mas agora não é mais. O mesmo Espírito Santo que habitava nos nossos irmãos naquela época, habita em nós dentro de hoje. É o mesmo poder, é o mesmo Deus, é a mesma capacidade. Só que muitas vezes nós não atingimos a plenitude no Espírito Santo de Deus. Nós tiramos a liberdade, tiramos o valor, eu diria assim, nem a liberdade, o valor do Espírito Santo de Deus quando nós machucamos o coração de Deus, como quando a gente muitas vezes fala que está em Deus, mas age de maneira diferente do que as palavras da nossa boca dizem, Então, a gente não acha esse ponto de equilíbrio, não acha esse nível de plenitude no Espírito Santo, porque a gente se corrompe fácil, a gente se entristece fácil, a gente murmura de maneira fácil, e muitas vezes quando a gente faz uso dessas coisas ruins, a gente não consegue esse nível de plenitude no Espírito Santo de Deus. Então acredito que você que está assistindo essa aula já passou por situações difíceis, situações de luta, de dificuldade, enfim, de desafios, e ali você tem 2 oportunidades: ou você realmente começa a se vitimizar, reclamar, murmurar, ou você realmente crê num Deus que tudo pode e mostra essa fé que você tem, e Deus opera coisas extraordinárias, opera milagres, assim como Paulo e Silas na prisão, que decidiram ali fazer uso da plenitude do Espírito Santo de Deus. Esse é um exemplo que não está nos textos de hoje. Aliás, hoje eu trouxe bem poucos versículos, mas eu quero que você entenda, esse é um exemplo prático de plenitude no Espírito Santo. Nós já falamos na escola bíblica desse texto, nos outros temas, mas é isso que te faz viver coisas extraordinárias. Infelizmente, nós gostamos de crer em Deus, infelizmente vocês vão entender onde eu quero chegar, De crer em Deus, de falar da sua palavra, de dar glória a Deus, mas quando a gente realmente precisa crer para viver o extraordinário, a gente não crê. É isso que eu chamo de infelizmente, porque a gente parece que crê de uma maneira superficial, ou crê quando é conveniente, ou crê quando ele atende às nossas solicitações.
Mas quando as coisas vão por um caminho que nós não planejamos, não significa que Deus perdeu o controle. Essa é a plenitude no Espírito Santo. Quando você está vivendo algo que você não planejou viver, você tem que entender que Deus tem um plano maior e melhor que o meu e o seu. E se estivermos plenos no Espírito Santo, nós vamos glorificar o nome do Senhor independente da situação passada. Porque sabemos que Deus tem um propósito e um plano maior do que o nosso. É a plenitude no Espírito Santo, saber enfrentar as situações. Não adianta ser filho de Deus quando é conveniente para a gente, ou quando estamos lucrando algo, ou quando estamos passando por um período de bênção. Não é só nessas maneiras, a gente crê no Senhor o tempo todo, independente das situações que estamos enfrentando. Essa é a plenitude. Por isso que eu te peço, valorize o Espírito Santo de Deus dentro de você, valorize as situações que você está passando. Mesmo aquela que você vai falar para mim que não é uma boa situação, dê valor à ação de Deus naquela situação. Não cultue o problema, não se vitimize, não faça manchete do seu problema para as outras pessoas, faça ali de joelho no chão diante do Senhor. O Senhor sabe o que você está passando e sabe o que Ele planejou para mim e para você. Então, viva pleno no Espírito Santo. Quer viver realmente feliz? Né? Não estou falando de recursos e você sabe muito bem disso, porque muitos recursos, né, ou os recursos no geral não trazem felicidade. A felicidade está em você servir verdadeiramente ao Senhor. Você vê gente com muito recurso aí financeiro, outros tipos de recursos que não são felizes, com famílias destruídas. Não é essa a felicidade. Pare de se apoiar naquilo que não é a verdadeira felicidade. Seja pleno no Espírito Santo. Como está o seu nível hoje com o Espírito Santo de Deus? Seu nível de plenitude. Vamos analisar hoje nessa aula o nosso nível de plenitude? É para isso aqui que Deus nos trouxe aqui nesta aula, né? E se você tem alguém que gostaria de se alimentar da palavra de Deus, um vizinho, um amigo, um parente, um familiar, compartilhe essa aula, compartilhe esses módulos com outras pessoas para que elas possam ser alimentadas. Amém? Então, aula 4, régua lá em cima, plenitude, tá bom? Hoje eu só trouxe 3 textos curtos que eu queria ler com você e gostaria que você tomasse posse, né, das suas atitudes ou das suas novas atitudes agora, entendendo o que é ser pleno no Espírito Santo de Deus. Eu vou falar para vocês que nem sempre é fácil ser pleno no Espírito Santo de Deus, né? Voltando ao exemplo de Paulo e Silas, que eu acabei não concluindo, eles estavam presos, né? Foram açoitados e presos. Quem é que apanha, vai para a cadeia e tem os pés ainda amarrados num tronco para nem poder andar no espaço da cela? A decisão deles foi louvar e adorar. Então, ou seja, eles começaram a louvar e adorar o Senhor, orar em voz alta. O texto diz lá que tudo foi feito para que outros ouvissem também. Eles não tinham vergonha, mesmo naquela situação. Então, primeira coisa, quer ser pleno no Espírito Santo, não tenha vergonha da situação que você está passando. Eu te peço isso, não tenha vergonha. Talvez você assista essa aula com dor no coração, talvez você está assistindo essa aula achando que Deus esqueceu de você. Não tenha vergonha, você está sendo motivo de risada, de chacota, através da vida de outras pessoas que estão te julgando, né, como aconteceu na vida de Jó ali, as pessoas fingindo serem próximas ou amigas e sofrendo julgamentos. Talvez você esteja passando um cárcere, não físico como Paulo e Silas, mas um cárcere mental, um cárcere emocional, uma prisão que você se colocou. Então decida nesse momento, se você talvez se encontre dentro de uma prisão emocional, decida nesse momento louvar e adorar ao Senhor. Siga o exemplo de Paulo e Silas, porque eles não conseguiam abrir a cela, eles não conseguiram se desamarrar do tronco, mas através da atitude deles, da plenitude no Espírito Santo de Deus, eles conseguiram viver o extraordinário do Senhor. Quer viver grandes coisas da parte de Deus, quer viver o extraordinário, como eu gosto de falar, extra-ordem. A ordem nós planejamos, o extraordinário, o que está fora da ordem, né? O extraordinário que está acima da ordem é com o Senhor. Então seja pleno, que nessa aula você consiga ser cheio ainda mais do Espírito Santo de Deus. Você o sinta o professor falando com você, né, te ditando novas estratégias, novos insights, derramando sobre a sua vida. Então seja pleno no Espírito Santo de Deus. Por mais dificuldade que você esteja passando ou uma situação talvez de perseguição, seja pleno. Mostre nessa situação de perseguição a quem você serve. Foi isso exatamente que Paulo e Silas fizeram ali na prisão. Mesmo presos, eles mostraram dentro de um cárcere com os pés presos quem eles serviam. Mostra
diante dessa situação a quem realmente você serve e mostra mesmo. Não mostra de bico torto, não mostra murmurando, porque isso não é mostrar. Mostra com alegria. Dentro do cárcere, a alegria reinava dentro daquela cela e o milagre atingiu a todos. Amém? Glória a Deus. Então, plenitude é tanque cheio. Plenitude é tanque cheio. Então, não se esqueça disso, que hoje, nessa aula, seu tanque encha, né, para que você viva a plenitude do Espírito Santo de Deus. O texto primeiro hoje é Efésios 5, 15 e 21. Acho que dos três que eu trouxe, o mais forte. Vamos ler juntos? Efésios 5, 15 e 21. Enche a tela. Tenham cuidado com a sua maneira de viver. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, olha a Bíblia de novo falando, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Coisas riquíssimas são faladas nesse texto. Riquíssimas. Né? Não precisaria nem citar os outros textos, mas se você quiser ler e reler Efésios 5, 15 e 21, ele fala assim, ei, anda comigo, toma cuidado, sou eu que te ensino o que você está falando, o que você está fazendo. Né? Tenha cuidado com a sua maneira de viver. Começa por aí. Como você está vivendo? Você serve ao Senhor, vive falando palavrão, serve ao Senhor deixando a tua casa um caos, serve ao Senhor julgando as outras pessoas. Ei, que plenitude é essa? Teu tanque está na reserva, não está cheio não. O pleno não precisa disso, o pleno não precisa entrar em discussão, em embate com ninguém, o pleno sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, tome cuidado com a sua maneira de viver, não seja como insensato, cita 2 vezes no texto, insensatez. Né? Não seja insensato, seja sábio nas situações. E quem vai te dar essa sabedoria? O professor. O Espírito Santo vai te dar a sabedoria na situação ali. Chega, gente, de andar com insensatez, né? Como crianças mimadas o tempo todo, como pessoas que são venenosas, amargas, magoadas, enfim, rancorosas. Isso, não viva com insensatez. Né? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Pensa comigo. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo? Esta é uma oportunidade. Por favor, entenda, uma oportunidade. Então, Deus tem várias oportunidades diariamente para a gente, mas muitas vezes a gente não dá valor às oportunidades. Então, o que Deus está falando aqui, eu te dou várias oportunidades, por mais que você não enxergue ou não entenda, mas o professor, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar. Né? Porque os dias são maus, mas presta atenção nas oportunidades que Deus está te dando. Né? Mais uma vez, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Dentro dessa situação que você está vivendo, que você não está entendendo, qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor nessa situação? É uma liberação de perdão? É uma demonstração de amor, de carinho, de afeto? É uma reaproximação com o Senhor? Porque você estava distante, Deus está fazendo talvez você passar por essa situação para que haja realmente uma proximidade, como um dia já houve, ou um verdadeiro conhecimento dele, como nunca houve. Lembra que Jó, no final do texto do livro, né, fala assim, eu ouvia falar, né? Eu só conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, Jó ali ouvia falar, orava ao Senhor, né? Fazia ali tudo o que tinha que fazer para agradar ao Senhor, mas ele conheceu o Senhor. Tanto que você vê no começo do livro que ele fazia sacrifícios, ele sabia quem Deus era, mas conhecer de maneira verdadeira, falando agora os meus olhos te veem, tipo, agora eu tenho certeza, eu tenho clareza de quem o Senhor é na minha vida. Então é isso, tá? Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Tudo que estamos passando é permissão do Senhor. Então para de reclamar, seja pleno no Espírito Santo, encha o teu peito e vai para cima, vai para cima. Deus é conosco, igreja, isso eu não tenho dúvida. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, ou seja, às vezes o vazio de Deus é tão grande que a gente tenta preencher com outras coisas. Vinho, droga, prostituição, rodas escarnecedores, enfim, não é isto, tá? Sejam cheios com o Espírito, plenitude, cheio do Espírito. Falando uns aos outros com os salmos, é isso que a gente faz. Né? Troca mensagens, palavras boas, hinos, cânticos espirituais. Não é bom quando a gente está no culto, louvando, adorando, dando glória a Deus na palavra, no final do culto a gente se abraça. É isso. Essa é a nossa verdadeira comunhão, diz esse texto, né? Cantando e louvando ao Senhor de
coração, é o que o texto fala. Sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, agradeça. Quer ser pleno? Agradeça. Entendendo ou não entendendo, agradeça. Tenha um coração grato e a plenitude do Espírito Santo vai estar sempre dentro do seu coração. É aquele negócio, a gente começa a passar por uma situação, agradece, Senhor, tá bom, não estou entendendo, estou agradecendo. Chega um, começa a falar da sua situação. O outro também começa, daqui a pouco você também está reclamando. A gente é contaminado, né, por essas rodas escarnecedoras e a Bíblia manda a gente não se assentar a elas. Mas muitas vezes a gente é contaminado por isso, não, dando graças a Deus Pai em todas as coisas, amém? Em todas as coisas, plenitude. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Tá? Então, continuamos nos sujeitando uns aos outros, nos ajudando, nos amando, né, e construindo junto esse corpo forte que é o corpo de Cristo. Glória a Deus. Li com vocês Efésios 5, vou voltar em Efésios 4, de 30 a 32. Presta atenção também que é muito importante. E só tenho mais um texto curto após esse. Mas, por favor, preste atenção, se alimente daquilo que é do Senhor. Encha a tela. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Glória a Deus, lindo texto também. Né? Começa, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Pastor, como a gente entristece o Espírito Santo de Deus? Não ouvindo. Quando você tem um filho que não te obedece, uma filha que não te obedece, se você não se entristece, então quando Deus tem filhos e filhas que não obedecem, ele se entristece. O professor, quando ensina, e o aluno não corresponde de tanto amor, tanto carinho, tanta didática que o professor teve ali, e o aluno desdenhou do ensino, o professor não fica triste? Exatamente, então não entristeça o professor, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, quando o professor ensina A e você faz B, você está entristecendo. Então, preste atenção naquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Nem sempre vai ser fácil, mas é sempre muito bom honrar ao Senhor em todas as situações. Porque ninguém vai ganhar do Senhor em matéria de entrega. Entrega ao Senhor. Ah, mas está sendo difícil, pastor. Entrega. Aquilo que o Espírito Santo de Deus está pedindo, está te cobrando, entrega. Em nome de Jesus. Porque ninguém vai ganhar de Deus em matéria de entrega. Deus sempre vai entregar mais para a gente do que a gente consegue entregar para Ele. Tá bom? Então não entristeçam. Vigiem com as suas atitudes, pensamentos. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos selados. Lembra do selo? Nós falamos disso em aulas passadas. Livrem-se. Plenitude é tanque cheio, mas também é tanque cheio de coisa limpa. Tá? Eu falei aqui anteriormente que plenitude é tanque cheio, mas de combustível bom, não é de combustível adulterado, não. Tá bom? Então, para encher esse tanque, não se contamine, não contamine esse combustível precioso que Deus está derramando sobre a sua vida. Então, se livrem de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Muitas vezes, fala a verdade, nós fomos participantes dessas coisas. Quem aqui que está assistindo essa aula não foi amargo com alguém em alguma situação, ou teve uma amargura na alma, no íntimo, assim, com relação a uma pessoa, ou algumas pessoas, ou alguma situação? Ai, não gosto nem de lembrar dessa situação, não é aquela amargura, indignação. Mas Deus está no controle de todas as coisas, mas as pessoas querem falar, querem ficar indignadas, querem inflar umas às outras. Ira. E aí se você tem amargura, indignação, a conclusão é a ira, porque daí você vai ficar tão nervoso e vai fazer atitudes que infelizmente vão entristecer o Espírito Santo de Deus. Né? E gritaria, calúnia são consequências da ira, porque a gente vai tornar aquele ambiente celestial, aquele ambiente onde o céu tem que habitar, em um ambiente infernal, e nós não fomos chamados para isso. Definitivamente não. Isso é tanque vazio e ainda o pouco que resta é gasolina adulterada. Tá? Plenitude é tanque cheio e cheio de coisa limpa. Então a Bíblia está falando hoje para a gente, quer ser pleno? Deus está aqui hoje para encher o nosso tanque. E não só encher, como purificar, para que a gente se livre de todas essas coisas. Pastor, mas nas aulas você vem falando bastante desse tipo de coisa. Venho, porque isso definitivamente, igreja, não nos pertence.
esse tipo de sentimento, né, não nos pertence. Então, se livra disso verdadeiramente, porque Deus quer derramar, Deus quer entregar, Deus quer fazer o extraordinário. Só que não é no meio tanque, não é na dúvida que Ele vai fazer, é na plenitude. Viva grandes coisas e faça grandes coisas em nome de Jesus. Aleluia! Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Ele não sabe falar português, ele não sabe fazer aquela conta. Mas não é possível, já ensinei ele 3 vezes. Essas coisas que ficam nos contaminando o nosso tanque. Né? Mas eu já falei para o meu marido, já falei para minha esposa, essas coisas que ficam nos contaminando, né? Não, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Perdão ali, gente, aflorado no coração. Vai purificando o combustível, não deixa sujar não. Vai perdoando, que nada entre no seu coração como uma ferrugem. Glória a Deus, como Deus os perdoou em Cristo. Nós fomos perdoados. Quem somos nós para não perdoar? Nós fomos perdoados. É isso que eu quero te dizer, nós fomos perdoados, pronto, acabou. Então, ou seja, se você foi perdoado de tudo aquilo de errado que a gente fez, a gente pediu perdão, se ajoelhou, né, diante da face poderosa do Senhor, Ele nos perdoou. Levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Quem somos nós para agora a gente querer ser o juiz e não perdoar pessoas? Não, nós temos que ter, sim, o coração perdoador, como Cristo nos perdoou. Tá? Não estou falando que você tem que viver situações abusivas, nem situações erradas que estão denegrindo a tua saúde, o teu estado emocional, não é isso. Tá? E, se você quiser, estamos abertos a conversar sobre as situações, diante do olhar da palavra do Senhor, tá? Não é porque você tem que ser perdoador que você tem que sofrer. Não é isso que Deus quer para você, tá bom? Mas tenha um coração perdoador, sim, e Deus nos dará a direção das situações. Se quiser conversar conosco, estamos abertos. Glória a Deus! Último de hoje, Atos 4, 29 e 31. Enche a tela. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Leia lá Atos 4. Glória a Deus. Como o mover de Deus era lindo e forte naquela época e é até hoje. Toma posse disso. Que nós também, né, estamos cheios da mesma coisa que nossos irmãos naquela época estavam cheios. E aqui existia aqui uma situação de ameaça. Olha só que interessante. E diante das ameaças, se a gente não é pleno, a gente cai. Fala a verdade. Quando a gente passa uma situação difícil, uma ameaça ali onde eles estavam passando, se a gente não estiver fortalecido, a gente foge, a gente vai embora, a gente se cala, a gente... É uma covardia da nossa parte, porque a gente não está pleno no Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente foi, infelizmente, nós fomos covardes naquilo que Deus pediu para a gente fazer. E nós nos calamos, nós não fizemos. Mas aqui a plenitude do Espírito Santo nos direciona. Isso é claro nesse texto, porque agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Senhor, não está fácil. Senhor, está difícil. O Senhor está vendo aí que nós estamos sendo ameaçados, mas nos fortalece. É isso que é a plenitude do Espírito Santo. A gente lê a situação, mas não cai espiritualmente. O físico muitas vezes pode cansar, abalar, mas espiritualmente existia ali um temor ao Senhor. E por isso ele falou, Senhor, nos fortalece. Por quê? Porque muitas vezes, diante de muitas situações, a primeira coisa que a gente faz é nos fortalecermos em nós mesmos. Nós procurarmos uma solução, nos nossos recursos, na nossa capacidade, na nossa habilidade, naquilo que a gente se formou, no nosso braço para poder resolver. E depois, quando a gente vê que a gente tentou várias vezes e não conseguiu, vai acionar o Senhor no final do processo. Não aqui, eles já acionaram o Senhor no começo e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia da tua palavra. Senhor, estamos sendo ameaçados. Mas nós não queremos recuar, não queremos parar, nos enche de ousadia, não deixe que essa ameaça nos engula, não deixe que essa ameaça nos desanime, não deixe que essa ameaça nos corrompa espiritualmente. Foi isso, esse é o pedido, Senhor, que o nosso espírito continue forte, mas nós precisamos e dependemos de Ti. É isso aqui que foi falado no texto, tá? Nos fortaleça, porque independente das ameaças, nós temos que fazer aquilo que é Teu. Buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, não deixa a gente esmorecer, não deixa a gente cair,
de que a gente continue fazendo as tuas coisas, e as demais coisas o Senhor está cuidando. É isso que eles representaram aqui, né? Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus, nos capacita, Senhor. Nos capacita, que a plenitude do Espírito continue lá em cima, porque essas ameaças vão cessar. As ameaças na tua vida vão cessar quando o poder de Deus ali começar a fluir e ser derramado naquele lugar. Só que depende do teu posicionamento, da tua postura, como está o nível do teu tanque e do que ele está cheio nesta aula. Conta para Deus, não precisa contar para mim não, conta para Deus do que ele realmente está cheio. Porque se ele estiver cheio na plenitude do Espírito Santo, é essa ousadia diante da situação que você está vivendo, falando, não, o seu poder, essa situação, esse levante está acontecendo para que o seu poder seja manifesto. Amém, igreja? Essa situação está acontecendo para que o seu poder, Senhor, seja manifesto nessa situação. E o último versículo aqui que eu já li, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Se existia ameaça virou bênção. A ameaça virou bênção. Por quê? Porque existia plenitude no Espírito Santo. Você vai se sentir derrotado o dia que a ameaça te dominar, porque não tem ameaça maior que o nome de Jesus. Não tem. Não tem situação difícil maior que o nome de Jesus. Não tem levante maior do que o nome de Jesus. E isso que foi falado aqui na palavra, nessa última parte, mostra que onde havia ameaça, a ousadia do Espírito Santo era maior. Então, Senhor, nos revista de ousadia. Sabemos em quem temos crido. Senhor, fala conosco, nos encha, nos capacita. Fala, peça ao Espírito Santo de Deus diante dessa situação que você está passando e veja o que ele derrama sobre a sua vida. E o que era ameaça se transformou em conversão, né? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. O poder de Deus foi tão grande ali e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. Ah, mas metade aqui, metade ali, todos foram cheios. Os bravos, os ameaçadores, os que rangiam os dentes, os que murmuravam, os que julgavam, todos foram cheios. Bastou 1, 2, 3, meia dúzia ali acreditar, né, e estar pleno no Espírito Santo. Deus não está preocupado com quantidade, Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador de tudo. Ele espera o mover de um coração. De um coração. É do seu coração que está assistindo essa aula. O Senhor espera o mover do seu coração diante do Espírito Santo, diante de todas as situações que te rodeiam, para que o extraordinário aconteça. O extraordinário continua acontecendo, igreja. Continua acontecendo. Eu vivo o extraordinário do Senhor, eu sei que você também. Então que Deus tenha enchido o nosso tanque hoje nessa aula e purificado esse tanque de toda a sujeira, de tudo que ele estava fazendo entupir, fazer o motor funcionar mais ou menos, acabou. Caiu por terra em nome de Jesus. Atinja a plenitude do Espírito Santo de Deus. Você é uma pessoa alegre? Tem que ser. Você não está vivo assistindo essa aula, respirando? Já agradeceu ao Senhor por este momento, né, de estar aí com internet na sua casa, com luz? Tem gente que não tem uma conta de luz, não consegue estar com luz em casa hoje porque não conseguiu pagar. Né? Tem gente que está sofrendo, tem gente que precisava de uma palavra como essa para mostrar, entender o valor que ele tem ou ela tem diante do Senhor. Você tem valor, você é muito valoroso, muito valorosa para o Senhor Jesus. Senão ele não teria colocado esse presentão que colocou dentro da gente. Então, hoje, se sinta com o tanque cheio e vai para cima viver grandes coisas da parte do Senhor, porque o Senhor é grande e sempre derramará coisas grandes. Para encerrar a aula, esse último módulo de Espírito Santo com a aula Plenitude, aplicação prática. Então eu te pergunto, que tipo de exemplo você está sendo? Você está sendo um exemplo de tanque cheio, de plenitude no Espírito Santo? Ou quando as pessoas estiverem falando, ih, chegou, já vem o reclamão. Não, muda essa bandeira, seja cheio do Espírito Santo, viva a plenitude do Espírito Santo. Né? Todos os nossos irmãos que a gente lê como exemplo na Bíblia, atingiram, chegaram onde chegaram, viveram o que viveram. Ah, o processo não foi fácil, não foi, mas atingiram a plenitude no Espírito Santo. Né? O relacionamento com o Senhor, a plenitude, o tanque cheio e limpo para viver o extraordinário. Então, que tipo de exemplo você está sendo no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Qual é o tipo de exemplo que você está sendo? Faz esse checklist. Precisa mudar em algo? Chegou a hora. Né? Seja pleno, deixa Deus encher teu tanque aí. Glória a Deus. E a última de hoje, como você vem enfrentando as situações do dia a dia? Mais uma vez, como você está se comportando no dia a dia? Está tendo recaídas? Está sendo um dia X, um dia Y? Não. Seja pleno
no Espírito Santo de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele está no controle de todas as coisas, qual é o motivo para você se desesperar? Qual é o motivo para você se entristecer? Qual é o motivo para você duvidar? Se você realmente crê que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então muda essa chave agora. O Senhor, eu declaro, em nome de Jesus, declaro porque é verdade, o Senhor está no controle de todas as coisas. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, um fio da minha cabeça, do meu cabelo e do seu sem a permissão do Senhor. Então Ele sabe de tudo, vê tudo a todo momento. A mim e a você, o que nos resta? Sermos plenos no Espírito Santo de Deus. Amém? Espero que esse módulo tenha te alimentado. Seja pleno no Espírito Santo de Deus e que a alegria do Espírito Santo domine a sua vida, sem dúvida nenhuma, porque Jesus está voltando. Eu vou com Ele. Você também vai? Na primeira chamada. Amém? Glória a Deus que vai chegar esse dia, que a gente vai olhar para o céu e vai ver o Senhor entre as nuvens ali. Aí a Bíblia diz, pode encher teu peito, que é chegada a nossa redenção. Até lá, tanque cheio, plenitude no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, que Deus continue te usando muito, em nome de Jesus, para que a plenitude do Espírito Santo atinja outras casas, outras famílias, outras pessoas, porque eu tenho certeza que o teu e o meu tanque hoje estão cheios, e cheios de tudo aquilo que é limpo, de tudo aquilo que é de Deus. Um beijo no teu coração, glória a Deus pela sua vida, e até o próximo módulo. Beijo!